Olá, sou o professor Marcos Antônio e trago para vocês hoje uma análise completa, do edital do TRT 20ª Região. Tenho grande experiência na área de concurso público, faço parte da equipe do curso Matemática para Passar, que no final dessa análise eu vou direcionar você para um curso que com certeza vai mudar a sua vida. Sou professor de matemática, raciocínio lógico, estatística e matemática financeira. Já aprovamos vários alunos para diversos cursos por todo o Brasil. Podemos citar um concurso atual, PM Ceará, PM Pernambuco, INSS, enfim, todo o Brasil nós atingimos. É só você olhar no nosso site, que no final eu vou passar o endereço e você vai ver lá nos depoimentos. Então, vamos ao que interessa. São mais de 10 anos nessa parte aí de concurso público, então eu tenho notoriedade para dizer para você quais são as matérias mais importantes desse seu edital. Mas antes de falar das matérias, da parte de raciocínio lógico e matemática, as matérias aí que realmente o aluno, eu sempre falo que o cara, professor, fui bem em português, eu escuto muito isso, fui bem em português, fui bem em direito constitucional, direito administrativo, enfim. Só me estrepei em matemática e raciocínio lógico. Não entra isso na minha cabeça. Então, eu vou fazer a análise do edital, vou falar de salário, vou falar de vagas, enfim. E no final, eu vou dar uma dica, uma orientação bem legal, bem sucinta da parte de matemática e raciocínio lógico. Beleza? Então, tá aqui. Análise do edital TRT 20ª Região, professor Renato e Marcos Antônio, que sou eu, a gente fazemos parte do Matemática para Passar. Como eu falei, no final eu vou comentar sobre um curso que temos e, enfim, vamos lá, a análise desse edital. Olha aí, galera, tá aí, análise geral do edital. Então aqui, para não ficar naquele mimimi, naquele blá blá blá, os caras falam 3 horas do edital, eu fiz um resuminho, só no que interessa. Então vamos lá, o que interessa pra gente? Tá aqui, ó. Cargo. Vou falar do cargo de nível médio, técnico, judiciário, administrativo, tá? A banca examinadora é a Carlos Chagas, tá? O total de vagas tá aqui, ó. 2 vagas imediatas, mais cadastros e reserva. Aí vem o pânico. Professor, só tem 2 vagas? Pessoal, no finalzinho eu vou pegar uma partezinha bem interessante e vou trocar uma ideia com você, porque o tribunal, ele chama, pessoal, não é à toa que ele coloca aqui mais cadastro de reservas. Então, é tradição, já é tradição dos tribunais chamarem muito mais que 2 pessoas. No concurso de 2011, se eu não me engano, eu vou falar dele especificamente, foram chamadas 81 pessoas e eram só 3 vagas imediatas. Então, tem essa tradição, com certeza vai chamar e não é para você ficar desesperado por causa disso, beleza? Remuneração. Foi aprovado no Congresso Nacional vários aumentos até 2019, tá? Hoje o salário está em torno disso aí, R$ 5.934,16. A projeção, pegando aí esses aumentos, que em 2009 o salário de um técnico chegue a R$ 7.591,37. Só que esse técnico judiciário ele é dividido em classes. Com o tempo você vai subindo, tem a classe A, classe B e classe C, podendo chegar no fim de carreira hoje, um técnico com salário em torno aí de 11 a 10 mil reais. Tá? Um salário bem legal, uma aposentadoria bem agradável para o guerreiro aí desfrutar, já que prestou serviço, aí já trabalhou bastante, curtir um pouquinho a vida. A escolaridade, todo mundo sabe que é nível médio. As provas, atenção nisso, as provas, você vai ter uma prova objetiva e uma prova dissertativa, que é uma redação, show de bola. Então você vai ter uma prova objetiva, que se eu não me engano são 60 questões, 20 de conhecimentos básicos, conhecimentos gerais, e 40 de conhecimentos específicos, mais uma redaçãozinha. A taxa de inscrição, R$ 90,
Cuidado, isso aqui que o guerreiro tem que ter atenção, ó, ao prazo. O prazo de inscrição vai do dia 26 de setembro ao dia 26 de outubro, beleza? Então, atenção a esse prazo aqui. A data da prova, guerreiro, tá lá, ó. A prova vai ser realizada dia 4/12, tá? E uma coisa legal, quem tem nível superior tem como o cara fazer para os dois cargos, né? Fazer tanto para técnico quanto para analista, porque uma prova é na parte da manhã e a outra prova é na parte da tarde. Show de bola? Passamos aí o nosso slide. Número de questões, eu já comentei, né? Mas aqui tá bonitinho para você. Como eu falei, ó, conhecimentos básicos, conhecimentos gerais, é a mesma coisa. A gente tem ali 20 questões, ó. Então serão 20 questões de conhecimentos gerais. Quais as matérias, professor, que englobam os conhecimentos gerais? Está aqui. Português, noções de informática e a minha matéria, raciocínio lógico matemático. E conhecimentos específicos, temos o quê? 40 questões. Direito constitucional, administrativo, trabalho, processual do trabalho e noções sobre o direito das pessoas com deficiência, tá? O que cabe ressaltar aqui é o peso, tá? Conhecimentos gerais tem peso 1 e conhecimentos específicos tem peso 2, beleza? Repetindo, conhecimentos gerais peso 1 e conhecimentos específicos peso 2. Resumo de RLM. Agora entra a minha matéria. Como eu falei, eu vou te dar uma dica, eu vou te dar uma orientação. Então, a Carlos Chagas manteve, vamos dizer assim, o perfil de suas provas. Então, quem estava estudando com editais anteriores ou com provas de TRF, TJ, enfim, provas de tribunais, ela não fugiu o perfil. Agora, vamos lá. Quando ele coloca lá números inteiros e racionais no edital, isso cai em prova? Com certeza. Qual é o assunto que você tem que estudar que está implícito nisso aí? Você tem que estudar potenciação, tá? E expressões numéricas, tá? Repetindo, potenciação, expressões numéricas e frações, questões relacionadas a frações. O principal disso tudo aí é fração, galera. Com certeza vai cair alguma questãozinha envolvendo a ideia de frações, beleza? Então, inteiros e racionais, vamos lá, você vai estudar o que aí? Potenciação, expressões numéricas e frações. Beleza, fechei esse tópico aqui com você. Tá lá, números e grandezas proporcionais. Qual é o assunto que está implícito ali, pessoal? Vamos lá. Porcentagem, regra de 3, razão e proporção. Também sempre cai uma questãozinha relacionada a isso aí, tá? Estude porcentagem, regra de 3, razão e proporção, onde a proporção pode ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. É um ponto ganho, porque são questões bem tranquilas. Em relação, ao próximo assunto aqui, em destaque, relações arbitrárias, está lá no seu edital, aí ele fala um monte de coisa. Relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos. O que seria isso, pessoal? Patenteamos aqui no Matemática para Passar essas relações arbitrárias como associações lógicas. O que seria isso? Vamos lá, na prática. Você vai sempre associar pessoas com alguma coisa. E isso fica bem claro no texto, tá? Você geralmente associa pessoas com lugares, pessoas com profissões, enfim, o texto ele vai delinear o que vai ser associado com determinada pessoa. E a funcionalidade dessas da tabela que você vai construir, porque para resolver esse tipo de questão, a dica é a seguinte: você construir uma tabela. E qual é a funcionalidade dessa tabela? Você jogar os dados nessa tabela. Você vai organizar, os dados da questão. Você vai colocar, por exemplo, as pessoas numa coluna e as informações na linha. E tudo que ele for falando no texto, você vai marcando nessa tabela. Show de bola? Então, relações arbitrárias, lembra do quê? Associações lógicas. E a parte de raciocínio lógico, propriamente dito, tá lá, raciocínio verbal, matemático,
sequencial, orientação espacial e temporal. Então, pessoal, o raciocínio verbal, o que ele pode cobrar ali para a gente? Vamos lá. Várias coisas estão embutidas ali. Argumentação por conectivos e diagramas lógicos, onde ele prefere a argumentação por diagramas lógicos. Tabela verdade não é muito comum, mas vai que, né? Então é importante você ter uma noção da tabela verdade. Negações e equivalências lógicas. Então, no raciocínio verbal, né, tá implícito esses assuntos. Além, né, de dar brecha, vamos dizer assim, para ele cobrar uma questãozinha, né? Nada impede de verdade e mentira, tá dentro desse contexto, né? Um pombal, enfim, tem vários assuntos aí implícitos nesse tópico raciocínio verbal. Então, vamos lá, tabela verdade, argumentação e questõezinhas envolvendo verdade e mentiras. E já esquecendo do teorema do azarado, tá? Que é, como eu falei, o pombal, né? Só que ninguém conhece como pombal, conhece como teorema do azarado. Então tem 4 tópicos importantíssimos aí em raciocínio verbal. Raciocínio matemático, geralmente ele coloca, né, nesse tipo de questão, né, nesse tópico aqui, ele coloca uma continha aritmética, aonde ele não te dá os números, né? Vira e mexe aí baixando prova, você se depara com uma questão dessa, uma adição, uma subtração, aonde ele não te dá o valor das letras, ele te dá alguns números e você vai ter que decifrar um a um. Raciocínio sequencial pode ser numérico ou alfabético, né? Aonde é importante você ter noção de ciclos, que é uma tendência dos concursos. O que seria ciclo? Por exemplo, TRT, 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 TRT. Aí ele pergunta para você, qual é a milésima letra? Isso tem caído bastante em prova. Então, nesse ponto de raciocínio sequencial, nesse tópico, dê atenção a ciclos. E orientação espacial e temporal seriam figuras geométricas, onde ele pode usar relação entre ângulos, entre lados, né, conhecimentos básicos da geometria. E o temporal é calendário. Aí não tem ideia. Calendário você tem que ter noção de ano bissexto, ano comum, né, mês com 30, mês com 31, ano bissexto, né, fevereiro tem 29, enfim, todo, né, esse amparato aí, todo esse conhecimento você tem que ter para matar essas questõezinhas. Então aqui eu te dei uma orientação básica, né, sobre o edital. Passamos agora, né, vamos dizer assim, para levantar aí a tua autoestima, porque você ficou desesperado lá com aquelas 2 vagas. Então tá aqui, ó. O último edital do TRT 20ª região foi em 2011 e contou com mais de 22 mil candidatos. Exemplo do edital de 2016, 2011 haviam poucas vagas para preenchimento e o preenchimento de cadastro de reserva, como é de praxe nos tribunais. Então o cara se assusta quando ele vê poucas vagas e cadastro de reserva. Mas olha aí, contudo, o número de candidatos foi muito grande. Para exemplificar, a candidata classificada na posição 81 para técnico da área administrativa foi nomeada, embora o edital tivesse apenas 3 vagas imediatas para o cargo. Então, com certeza, chamaram mais de 81 pessoas. Aqui eu estou te dando um exemplo, né, de uma pessoa que foi chamada na posição 81, só que chamou muito mais, né, de 81 pessoas. E aqui, para finalizar a nossa análise do edital, né, esse aqui é o site, o qual eu faço parte, o professor Renato, aonde a gente tem um curso voltado para o edital do TRT 20, com essa parte de raciocínio lógico e matemático, que é o chamado combo, tá? Combo TRT 20 mais CTP-FCC. O que seria isso? Você vai entrar lá no site, vai fazer um pequeno cadastro e vai ter acesso a esse curso, né? Você vai ver lá na nossa home principal, você vai procurar combo TRT 20 mais CTP-FCC. Você vai ter o curso teórico mais o curso de exercícios. O que seria o CTP-FCC, pessoal? São questões de prova, a maioria de tribunais, obviamente, resolvidas na íntegra. As provas mais cascudas dos tribunais,
e mais recentes estão ali. Então é para quebrar Carlos Chagas, é para colocar você de cara pro gol que a gente criou esse curso. Então vai lá, acesse, né? Entra lá no site, temos a parte também de conteúdo grátis para você conhecer o nosso trabalho, né? Você pode entrar lá em conteúdo grátis e pegar a apostila com 210 questões de matemática, imperdível, gratuitamente, né? E você vai conhecer o nosso trabalho. Temos um canal no YouTube, né, bem famoso, que é o Matemática para Passar, né, que tem alunos que só assistindo nossos vídeos conseguem se defender na prova. Imagina você com um curso focado no seu edital. A aprovação é certa. Beleza? Então vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. Acesse o site, divulguem, né, esse vídeo, porque com certeza esse curso vai mudar a sua vida. Matemática agora, pessoal, não é mais, vamos dizer assim, o motivo da sua reprovação, e sim da aprovação. Beleza? Vou ficando por aqui, espero ter ajudado, e matemática é o quê? Para passar. Valeu, galera. Fui. Um abraço.